Graça e paz, meus irmãos, ainda em pé, abra sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1. Vamos fazer a leitura do capítulo 1 de Neemias e de alguns versos do capítulo 2 também, do livro de Neemias. Dando continuidade, portanto, à nossa série de mensagens em Esdras e Neemias, hoje vamos ingressar em um novo livro que é o livro de Neemias e que dá continuidade à narrativa e às histórias em que temos meditado. Neemias, capítulo 1. A igreja localizou? Diz assim, portanto, a palavra do Senhor, Neemias capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirem à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. E no mês de Nisã, no 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então eu temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. E então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quanto voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Até aqui a palavra do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Começamos hoje então a série de mensagens agora em torno do livro de Neemias, dando continuidade à narrativa e às séries de mensagens que fizemos no livro de Esdras. Os dois livros formam uma narrativa conjunta, são fatos relativamente contemporâneos,
que nos falam da restauração do povo de Deus, a restauração de Israel. E como vocês devem estar lembrados, essa série nos fala justamente, nós fizemos ela nesse momento, justamente para meditarmos a respeito da nossa relação com o mundo, da construção de uma cultura que se mantenha firme em meio aos ataques de uma cultura que se opõe ao reino de Deus. Falamos como muitas vezes o mundo se opõe aos planos de Deus, ao povo de Deus, e também como algumas vezes o mundo até tolera e às vezes lhe é favorável. Vimos que Esdras, em alguns momentos, Esdras e Zorobabel lideraram o povo de Deus no retorno, na reconstrução do templo, na restauração da religião de Israel, e isso contou com a graça da autoridade política e econômica da época, que era o rei da Pérsia. Agora estamos num outro momento. 13 anos se passaram desde os episódios que nós pregamos na semana passada, o arrependimento nacional provocado pelo choro e pelo clamor de Esdras, que comoveu todo o povo e gerou um avivamento esse que levou à confissão de pecados e abandono do pecado. Pecado esse que consistia em casamentos com incrédulos, casamentos com pessoas que adoravam falsos deuses e que, portanto, estavam destruindo a identidade de Israel enquanto povo de Deus, estavam destruindo o culto único e verdadeiro ao Deus vivo. Agora, 13 anos se passaram. Aparentemente, um avivamento estava começando no povo de Israel. Quando há a confissão, quando há abandono de pecados, quando há um desejo de servir a Deus, nós vemos aí, e isso se traduz não apenas em algumas pessoas, mas em toda a coletividade, em toda uma nação, esses são indícios de um avivamento. Mas, ao mesmo tempo em que aparentemente um avivamento está começando naquele reino, também há uma situação econômica, social, política, uma situação, digamos, no dia a dia do povo que não está boa. As muralhas de Jerusalém ainda estão derrubadas, estão queimadas. Não há segurança para o povo de Deus. O povo de Deus se sente desamparado, o povo de Deus se sente humilhado. Os inimigos tripudiam sobre Judá. Judá, então, apesar de contar com o favor do imperador, do rei da Pérsia, o imperador da Pérsia, ao mesmo tempo sofre oposições de povos e nações que vivem ao seu redor, que odeiam o Deus de Israel, que odeiam o povo de Deus. E isso se traduz especialmente nas muralhas destruídas. Quando nós pregamos aqui sobre Esdras, no capítulo 4, ali há uma menção, e há episódios que aconteceram mais ou menos nessa época. O povo estava reedificando as muralhas e os inimigos do povo que viviam ali ao redor escreveram uma carta, fazendo fofoca, em outras palavras, falando mal dos líderes de Judá e dizendo que eles estavam reedificando a cidade para se rebelar contra o Império Persa. E por isso o rei mandou paralisar as obras. E as obras ficaram paralisadas. Agora nós temos um novo momento, um momento decisivo, portanto, na reconstrução da nação, da cultura, da religião, de um povo. Um momento em que a cidade onde o templo está, onde Deus é cultuado, a cidade também será reedificada. E é aqui, portanto, nesse contexto, que entra em cena um dos grandes líderes da história do povo de Deus, Neemias. Enquanto que Esdras foi mais um escriba versado na lei, um líder, digamos, mais religioso, Neemias agora assume uma liderança política, social, econômica. Mas lembremos, irmãos, no mundo antigo, essa distinção que nós fazemos entre a esfera política e a esfera religiosa, ela não existia. Simplesmente havia talvez alguma distinção. Havia um líder que estava mais envolvido com assuntos políticos, outro mais envolvido com assuntos religiosos, mas os assuntos se mesclavam. Era impossível separar, é impossível, por exemplo, alguém se dizer judeu, um bom cidadão judeu, sem que cultuasse o Deus de Israel. Isso era considerado, nesse tempo, uma grande traição ao ideal da nação, e inclusive nós encontramos a própria lei ordenando que toda a nação e todo o povo cultuasse o Deus de Israel. Quer dizer, a distinção que a nossa cultura moderna faz entre essas esferas, ela não existia no mundo antigo. Por isso que é algo tão grandioso aquilo que Esdras nos narra, o livro de Esdras nos narra, porque o povo pôde voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade e adorar o seu Deus numa época em que a liberdade religiosa não era comum. Mas Deus moveu o coração do rei da Pérsia para ver essa tolerância.
E agora, com a entrada de Neemias em cena, nós temos um novo momento e um novo desafio. Porque o próprio rei Artaxerxes havia mandado paralisar as obras de reedificação de Jerusalém. Ele temia uma rebelião. Ele temia que Jerusalém reedificada pudesse se aliar, era um período de conflitos naquela região próxima a Israel. Talvez eles pudessem se aliar com o Egito ou com a Grécia e assim se opor ao poderio do Império Persa. Por isso as obras foram paralisadas. Mas o povo de Deus sofria com isso. E aqui então começamos a nossa narrativa. Na mensagem de hoje, o que eu quero ressaltar aqui, nós já fizemos a leitura, mas eu quero ressaltar a entrada em cena de Neemias e a preparação que Neemias teve para a missão que ele estava prestes a cumprir. Se nós hoje temos também uma missão no mundo, uma missão que diz respeito não apenas à maneira como cultuamos a Deus, mas até mesmo em relação ao impacto que nós temos no nosso mundo, na nossa sociedade, na cultura, na política, na economia, enfim. Se nós temos um papel, e temos de fato, precisamos estar preparados para cumprir esse papel. E Neemias de fato faz isso, e é o que nós vamos ler aqui. Vamos ver alguns pontos que são fundamentais para o povo de Deus, se o povo de Deus quiser se envolver da maneira adequada com a cultura deste mundo, sem ceder aos valores seculares, os valores da cultura do mundo em que nós vivemos. Isso é o que acontece com Neemias. E qual é o segredo? Porque Neemias, nós vamos ver ao longo da série, Neemias foi um líder em muitos aspectos, um líder de sucesso, pelo menos o propósito principal que ele tinha de reconstruir a cidade, de reorganizar o reino de Judá, ou a província de Judá, porque pertencia ao Império Persa, ele consegue fazer isso. E como? Por que ele consegue? Vamos ao texto bíblico. O versículo 1 nos fala então, no ano 20º, estando ele na cidadela de Suzã. Suzã é uma cidade do Império Persa. Hoje em dia era o palácio de inverno do rei da Pérsia. Essa cidade hoje ela se localiza no Irã. Falamos isso quando pregamos em Esdras, né? O Irã, vejam as ironias da história, né? Nessa época da história bíblica, há 2.500 atrás, o Irã, o atual Irã, que se chamava Pérsia, era um grande aliado de Israel, um grande aliado do povo de Deus, favoreceu o povo de Deus. Hoje, ano 2022, e já há algumas décadas, o Irã é um dos maiores inimigos de Israel. Uma nação que ameaça, e não somente Israel como Estado de Israel ou do povo judeu, mas é inimigo inclusive e especialmente dos cristãos. A perseguição religiosa no Irã é fortíssima. Os pastores vão para a cadeia e eles são torturados na cadeia. Um iraniano que se converte ao cristianismo pode ser enforcado ou apedrejado. É um dos países do mundo mais difícil de praticar a fé cristã. Conversões são quase impossíveis e absolutamente ilegais e sofrem severas punições. Portanto, vejam como muitas vezes a história muda, né? Povos que eram aliados e que abençoavam o povo de Deus podem futuramente se tornarem os maiores inimigos do povo de Deus. Mas, seguindo o texto, Neemias estava na cidadela de Suzã, era o palácio de inverno do rei da Pérsia. Lá, ele exercia uma função importante. Assim como Esdras também era um funcionário público de uma graduação elevada no Império, pelo que os textos indicam, Neemias ainda mais. O texto vai nos dizer, lá no final do capítulo 1, que ele era copeiro do rei. E a gente pensa assim, copeiro, né? Ele serve cafezinho. Não, a função de copeiro era uma função fundamental porque ele tinha que provar o vinho antes de dar para o rei. Por quê? Porque você sabe, no mundo antigo, né, as pessoas envenenavam, né? O envenenamento era muito comum. Uma forma de derrubar um líder, de matar um líder, era justamente envenenar a sua bebida. Neemias, portanto, por ter esse papel, ele era como se fosse uma guarda pessoal. Fazia parte da guarda pessoal do rei. Ele tinha um acesso direto porque ele tinha que estar lá, ele tinha que supervisionar os alimentos que chegavam e ele tinha que provar os alimentos para ver se havia algum veneno. Portanto, era uma pessoa da extrema confiança do rei da Pérsia. Ele tinha um acesso direto. O cargo, muito provavelmente, não é um cargo administrativo, não é exatamente um cargo político, mas é um cargo importante e é um cargo que, pela proximidade, acaba eventualmente tendo alguma influência sobre o rei.
E pelo que o texto indica, o rei gostava de Neemias. Ele era uma pessoa muito bem vista pelo rei. E provavelmente era uma pessoa, portanto, muito bem preparada, muito capacitada, muito graduada. O texto bíblico não nos dá mais informações a respeito de Neemias, mas nós podemos, com base nessas informações, especular que de fato era assim, uma pessoa importante, né, dentro do Império Persa. Mas era um judeu que não havia perdido a sua identidade. Ele não cedeu aos costumes dos reis da Pérsia. Ele não cedeu à cultura persa, à religião persa. Ele manteve a sua fidelidade e manteve o seu compromisso com o povo de Deus, apesar dele e de sua família não terem regressado do exílio. Lembre-se, muitos de Judá que estavam no exílio, aceitaram o desafio de voltar, abandonar os privilégios que tinham no Império Persa para reconstruir Jerusalém. A família de Neemias não fez. Por quê? Não sabemos. Mas o fato é que Deus usou essa permanência da família de Neemias dentro do Império Persa para depois usar isso em favor do povo de Deus. E Neemias, então, recebe, vindo de Jerusalém, Hanani. Ele diz, um dos meus irmãos. A gente não sabe se ele está falando de irmãos como povo judeu ou irmão de sangue. Aparentemente é irmão de sangue, porque mais adiante ele vai mencionar Hanani novamente como irmãos. E alguns de Judá, e ele pergunta, o que houve, né? Como está Jerusalém, qual a situação? Talvez esperando ouvir boas notícias, mas a resposta foi uma resposta bastante ruim. E o verso 3 nos diz, os que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. O relato é um relato ruim, um relato catastrófico. O povo de Deus está sofrendo, o povo de Deus está na miséria, o povo de Deus está humilhado. E Neemias, portanto, recebe essa notícia e, como um servo de Deus, como alguém comprometido com o povo de Deus, ele se entristece. Ele tinha uma posição nobre na Pérsia. Ele poderia dizer, que pena, né? Que pena que eles estão mal, mas eu estou bem pelo menos, né? Eu e minha família estamos bem aqui na Pérsia. Mas não! Neemias se entristece profundamente porque ele está unido com o povo. Ele não perdeu os laços comunitários que ele tinha com a sua nação e com Deus de Israel. Ele se entristece profundamente com essa notícia. E o que ele faz? E aqui está a questão, e aqui que nós começamos a ver os pontos tão importantes na vida de Neemias que nos ensinam hoje em dia. Neemias, ele não sai agindo direto. Ele não sai, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um mutirão, vamos fazer um levantamento de recursos, vamos fazer uma rebelião, quem sabe, contra o rei da Pérsia, vamos reconstruir as muralhas na marra. Não. O que ele faz? Verso 4. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Assentei, lamentei, chorei por alguns dias. Alguns dias, foi só alguns dias, né? 2 ou 3 dias. Não. Comparem o versículo 1 do capítulo 1, versículo 1 do capítulo 2. No 20º, estando na cidade de Suzã, ano 20º, estando eu no mês de Quisleu, e depois capítulo 2, versículo 1, no mês de Nisan, no ano 20º do rei. 4 meses se passaram entre o recebimento da notícia e a primeira providência que Neemias resolve tomar. A ação de Neemias, até ele chegar na presença do rei e fazer esse pedido ousado, porque era um pedido bastante ousado, como veremos, passaram-se 4 meses. Durante 4 meses ele orou, durante 4 meses ele lamentou, durante 4 meses ele jejuou. Ele não foi despreparado, ele não agiu por impulso. E vejam que a tristeza dele era profunda, porque ele se assenta, chora. O jejum aqui também é um aspecto da tristeza, uma expressão de luto. Aquilo afetou profundamente o seu coração, mas mesmo assim ele não age por impulso. Ele sabe que o que ele pretende, que ele deseja, que é a prosperidade de Israel, a reconstrução de uma cidade, a reconstrução de uma nação, é uma tarefa dificílima, uma tarefa gigantesca, e aparentemente as circunstâncias são totalmente desfavoráveis. Não tem como fazer isso porque o rei proibiu, e os reis da Pérsia, quando emitem um decreto, eles não voltam atrás.
A não ser que morresse Artaxerxes, nada poderia ser feito num primeiro momento. A situação, portanto, é desesperadora. Mas Neemias não desanima. Ele ora. Então aqui o primeiro aspecto, Neemias ora. E uma das características, vocês verão isso ao longo da exposição do livro de Neemias. Neemias é um personagem que ora continuamente. Ele não apenas fez essa oração que está relatada aqui no final do capítulo 1, mas em vários momentos nós encontramos Neemias dizendo que se dirigiu ao Deus, que ele orou a Deus. Vejam, o capítulo 2, versículo 5. Não, versículo 4 do capítulo 2, nós vemos aqui, quando Neemias vai na presença do rei, e o rei pergunta, o que você me pede agora? E ele, então orei ao Deus dos céus. Ou seja, não é que Neemias ora num determinado momento, ou fica lá no canto dele em casa orando o tempo inteiro, não é que ele simplesmente faz longos períodos de oração e jejum, mas a vida dele está imersa em oração. Quando ele está trabalhando, ele está na presença do rei, ele vai fazer um pedido, o rei pergunta para ele sente que chegou a ocasião, e ele, antes que... Vamos pensar aqui, né? Ele está na frente do rei, ele não vai se ajoelhar aqui, peraí rei, deixa eu orar aqui, Não, esta é uma oração mental, né? Ele pensou, ele se dirigiu a Deus nos seus pensamentos, numa fração de segundos, e pediu a bênção de Deus, a orientação de Deus. Mas o que isso expressa? Expressa uma atitude que todos nós devemos ter. A oração não é simplesmente, agora eu tenho aqui meu momento devocional de manhã, tenho um momento antes do alimento que eu oro, ou eu tenho um momento antes de dormir que eu também oro. Mas a questão, além desses momentos que são importantes, a questão é que o que nós fazemos, tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, nós temos que fazer na consciência da presença de Deus. Nós temos que fazer como se Deus estivesse nos acompanhando. E veja como isso é importante até mesmo na luta contra o pecado. Porque se nós temos o hábito de praticar um pecado e nós vamos praticá-lo e pensarmos assim, eu poderia fazer isso aqui na frente de Deus? A expressão é até meme, né? Deus está vendo. Ela é uma realidade que deveria permear a nossa mente e o nosso coração. Sim, de fato Deus está vendo, e sim, de fato Deus está na nossa presença. E sim, em todos os momentos da vida, em decisões, nós temos que tomar as decisões, falar, nos expressar, trabalhar com essa consciência. A disciplina, a oração é também uma disciplina. É uma disciplina que tem que ser desenvolvida dessa consciência da presença divina. O mundo todo, nós olhamos para a realidade de uma maneira muito naturalista, né? Não, é assim, os fenômenos naturais, os fenômenos climáticos, as pessoas reagem assim, nós imaginamos que elas vão reagir assim, de acordo com um padrão psicológico, etc, etc, etc. É natural que nós encaremos o mundo assim, mas nós precisamos ter a consciência de que, na verdade, tudo é sobrenatural. A presença de Deus permeia todas as coisas, Deus é a fonte de tudo que existe, como nós inclusive cantamos aqui na ceia. Ele é a fonte de tudo que existe, a fonte de tudo que vive. Portanto, ele está presente em tudo. Neemias tinha, portanto, uma vida de oração. Isso fica claro ao longo do livro. E esse é um ponto fundamental. Se nós não oramos, nós não praticamos a fé. Como que nós vamos defender a fé? Como que nós vamos produzir cultura cristã? Como que nós vamos nos opor aos valores do secularismo em nosso mundo? Como que faremos isso se nós não oramos, se nós não praticamos a nossa fé? Praticar a fé, o básico da prática da fé é a oração. Porque se nós não oramos, nós não nos dirigimos a Deus. Não falamos com Ele, não temos comunhão. Não nos humilhamos, não confessamos nossos pecados. Uma das características do cristianismo qual é? Arrepender-se e confessar seus pecados. Mas se nós não oramos, como faremos isso? Então, a vida de oração de Neemias, não há nenhuma dúvida. O livro, a teologia desse livro, um dos elementos da teologia do livro de Neemias é que o segredo, eu não gosto muito de usar essa expressão, porque parece aquela coisa pragmática de americano, né? Mas o segredo do sucesso de Neemias, um dos segredos do sucesso de Neemias é a sua vida de oração. Não é pura e simplesmente a sua formação, não é pura e simplesmente a sua capacidade intelectual, a posição que ele tem no império.
É a proximidade que ele tem com Deus, a confiança que ele tem com Deus. E essa vida de oração, ela reflete inclusive uma teologia correta sobre Deus. Porque aí a oração que está registrada aqui, eu não vou me ater a detalhes, até porque o tempo não nos permite, mas a oração aqui, Neemias fala: Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neste versículo e nessa expressão, Neemias resume a teologia do Antigo Testamento. Ele fala de quem Deus é e de como Deus se relaciona com o seu povo. Se nós não sabemos quem Deus é e como Ele se relaciona conosco, nós estamos perdidos nesse mundo. E é evidentemente que a cultura secular vai vir e vai nos esmagar, os valores do mundo vão vir e vão nos esmagar. Mas Neemias tem uma dimensão, ele tem a consciência da grandeza do Deus a quem ele serve. Ele é o Deus dos céus, ou seja, não é somente o Deus de Israel, daquele povoadinho, daquela cidade que está em ruínas. Ele é o Deus dos céus, ou seja, ele está acima do imperador. Ele está acima da Pérsia. Ele é o Deus de toda a criação. Ele é grande e temível. Não é uma força, uma energia que eu manipulo com rituais mágicos. Ele é grande, ele é temível, ele é soberano, ele é poderoso, em outras palavras. Mas esse mesmo Deus que deve ser temido e que, portanto, está nos céus e está longe, em certo sentido, ele também está perto, porque ele guarda uma aliança de misericórdia para com o seu povo. A aliança de misericórdia, aqui a palavra no hebraico recede, nos fala do amor fiel de Deus pelo seu povo. O povo de Deus é infiel, mas Deus é fiel. Deus permanece fiel sempre. Ontem, no casamento do nosso irmão Isaac, eu pregava, falava do texto de Efésios e falava do amor de Deus, do amor do marido pela mulher e do amor de Deus, o amor de Cristo pela igreja. O amor do marido pela mulher deve imitar o amor de Cristo pela igreja. Pois é exatamente esse amor que também é relatado aqui por Neemias no Antigo Testamento. Deus ama Israel como a sua esposa e ele é fiel. Apesar da infidelidade de Israel, Deus se mantém fiel. Deus não esquece, Deus não abandona. Deus não se divorcia, digamos assim, de Israel, mas ele se mantém fiel. Ele ama, ele vai atrás. E, portanto, Neemias tem consciência de que esse é o Deus que ele serve. E apesar do pecado, ele sabe que há esperança. E por isso ele vai, então, pedir para que Deus esteja atento, acuda à oração do teu servo. E Neemias se identifica como um servo de Deus. Ele reconhece o pecado, assim como Esdras, apesar dele talvez não praticar o pecado, mas ele se identifica com o povo que pecou. Ele se identifica, ele sabe, eu faço parte disso. Eu faço parte da nação essa que praticou idolatria e que por isso foi castigada e julgada. Eu faço parte, eu não sou melhor do que os meus irmãos, ainda que talvez individualmente eu não tenha feito os mesmos pecados, mas eu não sou melhor. Então ele também confessa o pecado e clama pela misericórdia. E no verso 8 ele fala: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, diz teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, eu vos tornarei a juntar, ainda que estejam espalhados pela extremidade do céu. E Neemias lembra, portanto, na sua oração, que estes, ou seja, aqueles que estão lá em Jerusalém, em Judá, ainda são servos de Deus. E, portanto, que Deus não os abandone. E estejam, verso 11, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. E concede que eu seja bem-sucedido hoje na presença deste homem. E este homem é o rei Artaxerxes. E nesse tempo Neemias relata que ele era copeiro do rei. Agora percebam que Neemias não está orando sozinho, porque ele fala a oração do teu servo e dos teus servos. Os teus servos que se agradam em temer o teu nome. A oração e a vitória do povo de Deus, vejam, meus irmãos, nós não vamos a lugar nenhum simplesmente se eu como líder, ou Edileno como líder, ou Israel como líder, se nós estivermos orando pela igreja, orando para que a igreja se expanda, orando para que o reino de Deus se expanda. Se somente nós orarmos,
nós também não vamos alcançar o nosso objetivo. É necessário que o povo de Deus esteja também engajado em oração. E Neemias, na sua oração, ele lembra disso, que não é apenas ele que está aqui orando e praticando a oração, e tendo a disciplina da oração, mas o povo de Deus tem orado junto, unido com esse propósito. Quando o povo de Deus unanimemente ora, unanimemente reconhece seu pecado, unanimemente busca Deus, as coisas acontecem. Essa é a verdade. Vimos na semana passada o avivamento quando o povo toma a iniciativa de confessar o pecado e de chegar na presença de Deus. E agora Neemias relembra a Deus, não que Deus tenha esquecido de algo, mas ele relembra a Deus: eu, teu servo, e todos os teus servos estamos aqui orando. Portanto, ouve a nossa oração. Neemias, portanto, ora e jejua, e faz isso durante 4 meses. E ele faz isso por quê? Porque ele quer saber a vontade de Deus. Porque o que ele vai propor, meus irmãos, não é nem um pouco lógico. Pensem bem, o copeiro que prova o vinho do rei, etc., que tem proximidade com o rei, não é natural que o copeiro chega lá para o rei e peça para o rei e diga o seguinte: deixa eu ser governador de Judá, me envia lá para reconstruir. Ele está pedindo um cargo político, está pedindo algo extraordinário, e mais ainda, está pedindo algo que contraria uma ordem anterior dada pelo rei. Ao fazer isso, Neemias ele arrisca a sua própria vida, porque naqueles tempos, meus irmãos, questionar um decreto, uma decisão do rei, poderia configurar ou ser encarado como um ato de rebeldia, de infidelidade. E sabem como é que os persas tratavam a infidelidade, a rebeldia? Eles empalavam as pessoas vivas. Eles faziam isso. Ainda existem alguns lugares do mundo que pessoas fazem isso, mas é uma crueldade terrível. Acho que talvez, eu não sei o que é pior, a crucificação ou o empalamento. É terrível. E se o rei encarasse o pedido de Neemias como um ato de traição, possivelmente esse seria o destino dele: ser empalado vivo. O que ele estava prestes a pedir, além de ser extremamente perigoso, não tinha lógica nenhuma. Porque com um copeiro vai virar líder e ainda o rei se confia no copeiro, ainda vai liberar ele para voltar a Jerusalém, reedificar aquela cidade rebelde, porque era assim que o rei entendia, cidade rebelde. Assim, humanamente falando, era altamente improvável que isso fosse deferido, que o rei atendesse esse pedido. Mas Neemias ora, e talvez por parecer tão absurdo o seu pedido, ele se prepara, ele quer saber a vontade de Deus. Ele não quer dar um passo em falso sem saber o que Deus tem, sem saber o que Deus pretende. E acho que ao longo desses 4 meses, na oração e jejum, ele então firma essa convicção, e aparentemente não apenas ele tem a convicção, na verdade, pelo que o texto a maneira como o capítulo 2 conta a história, parece que também ele não estava totalmente planejado. Há algo da circunstância do momento e de ele entender que aquele era o momento que Deus estava propiciando para ele. Porque ele chega na presença do rei, que nos diz o capítulo 2, e ele estava com um semblante triste. E o rei percebe isso e diz: olha, eu nunca vi tu com um semblante triste. E o verso 3 vai dizer: eu temi. O verso 2, na verdade, temi sobremaneira. Por quê? Porque também o copeiro do rei, veja, na corte eles têm que estar alegres. E essa época aqui, o mês de Nisan, é época do ano novo, é época de comemorações, é época de alegria. Como que alguém da corte do rei vai estar com um semblante triste? Isso é uma ofensa, pode ser encarado como uma ofensa, e também possível traição, porque ele pode estar envolvido aí com algum ato de conspiração. Por isso Neemias diz: eu temi sobremaneira. Ele, imaginem, assim, deve ter, bom, não vou usar a expressão aqui popular que a gente usa, mas ele temeu bastante, ficou com medo. E ele responde então, mas ao mesmo tempo em que ele teme, ele percebe: chegou a hora. Chegou a hora. Todo esse tempo de preparação, esse tempo de lamentação, esse tempo de oração, esse tempo de jejum, a hora é agora. O tempo que ele passou em oração lhe deu a convicção de que era aquele o momento. Se ele não tivesse passado esse tempo de oração, talvez isso acontecesse e ele, será que sim? Será que não? Talvez ele nem fizesse o pedido, talvez ele se amedrontasse. Mas vejam, quando nós temos uma conexão com Deus,
Quando nós temos comunhão com Deus, as circunstâncias da vida, nós conseguimos ler as circunstâncias e entender que Deus está nos guiando. E aqui é uma situação bastante delicada, porque nós sabemos, o nosso coração nos engana, e quando nós estamos no pecado, nós olhamos para as circunstâncias e justificamos o pecado. Mas aqui, diante dessa disciplina, novamente, oração e jejum são disciplinas que controlam os nossos apetites carnais, que nos ajuda a controlar aquilo que nos afasta de Deus e que nos abre, portanto, o nosso coração para ouvir o que Deus tem para falar para nós. O jejum, e aqui o irmão Adiliano pregou sobre o jejum algum tempo atrás. Um aspecto do jejum importante que às vezes não se fala, às vezes se fala do aspecto de lamentação, se fala do aspecto de campanha para alcançar algo, mas o que não se fala é que o jejum é uma disciplina preparatória para o povo de Deus, para que grandes decisões sejam tomadas. E por que o povo de Deus se prepara com o jejum? Porque vejam só, o desejo de comer é o nosso desejo mais básico, o instinto mais básico do ser humano, se alimentar, nutrir. O ser humano compartilha isso com os animais e mesmo com as plantas. Nós temos essa necessidade, esse desejo. Agora, se nós conseguimos controlar aquilo que é mais básico do nosso corpo, que é a fome, todas as outras desordens, que incluem o pecado e aquilo que nos afasta de Deus, podem ser também mais facilmente combatidos. E nós, portanto, também conseguimos nos abrir para Deus e para ouvir o que Ele tem a nos falar. É por isso que Neemias pratica o jejum, apesar do texto não dizer isso, mas a questão é que um dos motivos do jejum é o lamento, a humilhação, mas é também uma preparação, uma disciplina como o militar se preparando para a guerra, faz exercício, o atleta que se prepara para o dia da competição. Paulo vai dizer, eu esmurro o meu corpo, né? A ideia de, não é simplesmente maltratar o corpo, mas a ideia, e não é também a ideia de acumular mérito. Se eu jejuar, agora Deus vai ficar com peninha de mim e eu vou conseguir as coisas. Eu vou ser mais santo que os outros e Deus vai ouvir minhas orações e não vai ouvir a dos outros. Não se trata disso, o jejum não é mérito, não há mérito nenhum. E quem jejua para ter mérito diante de Deus está cometendo um pecado, Deus não aceita. Agora, quando nos jejuamos em humilhação, e para nos colocarmos à disposição de Deus, controlarmos aquilo que nos afasta, termos uma disciplina na nossa vida e recebermos a sua orientação, isso de fato acontece. E Neemias, portanto, ele temeu, porque era um momento extremamente perigoso, mas ele sentiu também que aquele era o momento, a oportunidade que ele esperava há tanto tempo, e ele pede o improvável. Ele pede, o rei, viva o rei para sempre, como eu não estaria triste se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. E o rei então responde, mais ou menos, o que tu está querendo dizer com isso? O que tu quer então? E ele então responde, ele ora, e novamente, ó Deus, é agora, me orienta, coloca as palavras na minha boca, me dá graça para que eu fale, não sei, coisas desse tipo que Neemias deve ter orado. E ele pede, se é do agrado do rei que o teu servo acha mercê em tua presença, eu peço que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais para que eu a reedifique. E o rei, estando a rainha sentada ao lado dele, pergunta então, quanto tempo durará a tua ausência e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E Neemias não só consegue a liberação, algo inimaginável, algo grandioso, mas ele resolve então, não, mas eu vou pedir uma coisinha a mais, vou, sem querer abusar, mas já abusando, verso 7, ainda disse ao rei, se ao rei parece bom, deem-se-me cartas para os governadores além de Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, porque ele sabia que eu sofreria oposição. E ele pede então, me deem cartas para que ninguém possa me impedir de chegar. E no verso 8, e também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Por que Neemias voltou a Jerusalém e começou o processo de reedificação da cidade? Em última instância, a resposta é uma só. A boa mão do seu Deus era com ele.
Deus estava com Neemias. Deus fez uma obra por meio deste grande líder do povo de Israel. Ele abriu mão da sua posição no Império Persa, se arriscou sua própria vida, arriscou ser empalado vivo, porque poderia ser encarado como traição. E ele consegue convencer algo inimaginável, convencer o rei a permitir que Jerusalém volte a ser reedificada, sendo que alguns anos antes o rei havia proibido a cidade de ser reedificada. Artaxerxes permite que ele volte e que reedifique as muralhas. Por quê? Porque a boa mão de meu Deus era comigo, as palavras do próprio Neemias. E a boa mão de Deus era com Neemias, e Neemias sabe disso porque ele se preparou para esse momento. E da mesma forma hoje, e aqui eu já encaminho para o encerramento, somos chamados, junto, assim como Neemias e outros líderes do povo de Deus, e não somente líderes, mas o próprio povo de Deus ao redor da sua história, prepararam-se para a sua missão por meio da oração, por meio do jejum, por meio do ouvir a palavra de Deus, pelo conhecimento de Deus e por saber quem é o Deus que eles servem e o que esse Deus pode fazer por eles. E aqui, pensando aqui já nos homens, eu quero lhes lembrar que no próximo sábado, pela manhã, nós temos aqui uma manhã de consagração, jejum e oração. Essa manhã é justamente para termos um momento, porque eu sei, meus irmãos, eu sei que muitos de vocês têm o hábito de orar muito pouco. Eu sei também que vocês muito provavelmente se jejuam, pode ser que tenham jejuado pela última vez na outra consagração que fizemos no ano passado. Mas a verdade é que se queremos de fato ter alguma influência, algum impacto no mundo, se queremos simplesmente preservar a nossa fé para as próximas gerações, a nossa cultura, os nossos valores, nós precisamos estar preparados. Neemias não agiu sem estar preparado. E aqui é importante, né, o padrão. Ele recebe a notícia, ele lamenta, ele ora, ele jejua, ou seja, ele se prepara e depois ele age. Não adianta também só jejuar, só orar e não agir. Também temos que agir, e Neemias ele também é exemplo porque ele age, ele assume um papel. E nós, então, como igreja, precisamos estar mais envolvidos com essas disciplinas espirituais se queremos ter algum impacto no mundo. Homens, venham no sábado que vem. Estejam conosco em jejum na manhã do próximo sábado. Participem conosco, consagrem-se a Deus. E não somente façam isso nesse sábado, mas repliquem isso nos seus lares, com suas famílias, ou como uma prática espiritual de vocês periodicamente. Com a igreja faremos também uma consagração com toda a igreja, como fizemos o ano passado. Faremos agora de homens, porque achamos urgente fazer isso com os homens da igreja e da congregação, mas também faremos uma com a igreja inteira, porque queremos que a igreja tenha essa consciência. Não perca isso que está na raiz, inclusive, do movimento pentecostal, a prática do jejum, a prática da adoração. Neemias, e para não dizer que eu não falei de Jesus Cristo, eu encerro aqui lembrando aos irmãos também que Neemias, de alguma maneira, é um tipo de Cristo, porque ele abre mão de uma posição em prol do povo de Deus. Da mesma forma, Jesus Cristo, nosso Salvador, a quem nós cultuamos nessa manhã e do qual participaremos da ceia, abriu mão dos seus privilégios, de tudo aquilo que ele tinha como Filho de Deus na corte de Deus, para vir ao mundo, se humilhar, se sujeitar a todo tipo de prova e de dificuldade para redimir o seu povo. Não apenas para reconstruir muralhas ou fazer um país melhor, mas para redimir o seu povo para a vida eterna. Assim, ainda que possa parecer estranho, o fato é que também Neemias aponta para o Messias vindouro que viria e que traria grande redenção para nós. E que essas verdades nessa manhã consolem e alegrem o nosso coração. Não apenas um chamado para a oração, para a preparação e para a ação, mas também um chamado para nos consolarmos com a salvação gloriosa que o nosso Deus nos proporciona por meio de seu Filho Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, nessa manhã como teu povo, chegamos na tua presença. À luz da palavra que foi lida, que foi pregada, que foi ensinada nesta manhã,
E reconhecemos, Senhor, que muitas vezes falhamos no nosso padrão de ação para que de fato possamos ter algum impacto no mundo, na cultura, enfim, ao nosso redor, inclusive na prática da nossa fé, para a preservação da nossa fé para as próximas gerações. A verdade, Senhor, é que não nos preparamos como poderíamos nos preparar. Oramos menos do que poderíamos orar. Não temos a consciência da Tua presença em tudo aquilo que fazemos no nosso dia a dia. Deixamos de praticar a disciplina do jejum como poderíamos praticar. Portanto, deixamos muitas vezes que os afazeres do dia a dia, que a nossa carne, que o nosso pecado determine as pautas, determine aquilo que faremos no nosso dia a dia. Mas não deve ser assim, Senhor. Se quisermos, como Neemias, como Teu próprio Filho Jesus Cristo, se quisermos, Senhor, ter um papel na construção do Teu reino nesse mundo, precisamos, Senhor, estar envolvidos, precisamos estar engajados, precisamos estar preparados. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, toque no coração de cada um que está aqui essa manhã, toque no nosso coração, para que estejamos mais envolvidos, estejamos mais engajados, estejamos mais buscando a Tua presença, Pai. Estejamos mais em comunhão contigo, que Tu nos prepare, que Tu nos capacite, que Tu acenda o nosso coração, que Tu traga, Senhor, um verdadeiro avivamento para a nossa igreja, para o nosso povo, Senhor. E que por meio da oração, da pregação da palavra, da meditação da palavra, do jejum, possamos vivenciar um tempo de crescimento, um tempo de avivamento, um tempo em que o Teu nome seja glorificado como nunca antes na história dessa congregação. Faz essa obra em nosso meio, Senhor. Nós clamamos nessa manhã, em nome de Teu Filho Jesus. Amém.